seguinte função. Considere a situação a seguir. Um pedreiro cobra R$30 por metro quadrado de parede rebocada. Observe na tabela a seguir o valor que ele irá receber de acordo com a área das paredes que rebocar. Aí você tem aqui, ó, valor do serviço de acordo com a área rebocada. Então você tem a área rebocada, tá vendo? 20, 30 e 40. E o valor que ele vai receber em dinheiro, né, que é 600, 900 e 1.200. Então a lei de formação dessa situação é y, que é o valor real que ele vai receber, igual a 30 vezes x, que é o valor da área que vai rebocar. Aí tu fala assim, poxa, mas como é que você sabe que é 30x? Ora, você vê aqui, ó, 600 dividido por 20 é 30, né? Aí você pega 900 dividido por 30 é 30, né? E 1.200 dividido por 40 é 30. Então significa que eu pego o valor x e multiplico por 30. X por 30, x por 30 e vai achar os valores de y. Então, o valor recebido pelo pedreiro é a variável dependente. Por quê? Pois depende da área da parede que rebocar. Né? Esqueci até de um R aqui. A área da parede rebocada é a variável independente, pois podemos escolher um valor para ela qualquer. Eu parei aqui no 40, mas podia ter 50, 60, 70, 80 e assim sucessivamente, ok? Então é isso, para que você possa descobrir a lei de formação. Bom, inicialmente nessa questão eu dividi o 600 por 20 e achei o 30. Pode seguir outra situação que você tem que somar também. Vou ver se eu coloco um exemplo aqui para você, tá certo? Não desiste não, vem comigo. Anotação f de x. Observe a afirmação. Meu carro consome 1 litro de combustível a cada 12 km rodados. O número de litros, L, de combustível consumido é função da distância x, né? Conforme ela anda, ela gasta o combustível. Percorrido, né? A lei de formação é L igual a x sobre 12. Ou considerando L igual a f de x, temos f de x igual a x sobre 12, né? No caso, a f de x são os litros gastos, x é a distância, e 12 é o que ela falou, ó. A cada 12 km rodado. 1 litro a cada 12 km rodado. Aí fala assim, ó, valor de uma função. Tendo isso aqui, ó, f de x igual a x sobre 12, para 24 km, a gente vai trocar o x por 24. 24 dividido por 12, ele gastou, ou ela gastou, 2 litros. Se é 48 km, 48 dividido por 12, 4 litros. Se for, por exemplo, 18 km, que não é múltiplo de 12, 18 dividido por 12, você faz a continha lá, né? 1,5 ou 1,5 litro de combustível. E se caso a f de x não fosse definido o x, mas sim, no caso, os litros gastos, que é o f de x. Digamos que ela gastou 9 litros de combustível. Então você vai ter 9 igual a x sobre 12, porque eu troquei o f de x, olha aqui. Isso aqui é os litros que ela gasta. Então, eu substituir por 9, vai ficar x sobre 12. Coloco 1 e multiplica cruzado. 12 vezes 9, 108 quilômetros. Para que você possa entender. Mas não desiste não. Vem comigo porque ela não acabou. Representação gráfica de uma função. Aí a gente tem um gráfico que se chama gráfico cartesiano. Os meus alunos costumam chamar de a cruz, né? Onde você tem a reta de x, né? E você tem a reta de y. O eixo de x a gente chama de abscissas, tá? E o eixo de y a gente chama de ordenada.
Às vezes é muito difícil lembrar, né? Muito difícil lembrar é o nome. Então imagina só, um guarda-roupa onde tem roupas que estão em pé ordenadas. E o que sobrar é a abscissa, ok? E sempre todo ponto você vai ter, por exemplo, para cima do zero, né, de y, digamos, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. No meio, 1,5, 2,5, né, conforme a sua régua, conforme você for marcada com a régua, né? E no eixo de x a mesma coisa, no 0, 0 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, indefinidamente. Para cima são os positivos, para baixo são os negativos. Como lembrar disso? Para cima está Deus, o que vem de Deus é positivo. Para baixo é do inimigo, e o que vem do inimigo é tudo negativo. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo em relação ao eixo dx, ok? Aí você tem aqui, ó, um exemplo. A quantidade de água desperdiçada por uma torneira gotejando em função do tempo t, né? Veja a tabela. Então você tem o tempo, né? 0, 1,5, 3 e assim sucessivamente, né? O tempo, no caso ali, eu não coloquei, mas considero o tempo em horas. E a quantidade, no caso, em mililitros, tá bom? 0, 7, 10,5 e 21. Aí você tem uma tabela normal. Então, quais são os pontos aqui? Olha, eu disse ali que o Q é o Y subindo. E o T, que é o tempo, é o X. Então, veja, você vai ter 0, 0, então 0, 0, 1,7, 1,5, 10,5, 3 e 21 são os pontos. Aí, quando eu vou marcar no plano cartesiano, que é esse plano que você está vendo aqui, né? Onde você tem uns pontinhos bonitinhos, você vai ter o seguinte, o x vai ser 0, 1, 1,5 e 3. Então, 0 está aqui, tá vendo? 0 está aqui, 1, 1,5 e 3, ok? Em relação a y, 0, 7, 10,5 e 21. Nesse caso aqui, a gente não tem lei de formação. Então, beleza, é só marcar ponto. Então, 0, 0, está aqui. 1 em x, 7y, então 1 em x, 7 em y. Depois, 1,5 em x e 10,5 em y. Então, 1,5 em x, pá, se encontra com 10,5 em y. Só você tracejar para cima o x e o y na direção do x, que aí o encontro vai ser o ponto que ele está pedindo, que no caso é esse aqui, né? 1,5 e 10,5. 3 em x, tracejou para cima, 21 em y. Tracejou para lá. Encontrou, bolinha nele. Feito isso, a gente pode, no caso, colocar uma retinha. Então, coloca uma reta encontrando todos os pontos, né? Você vai ligando os pontos. Compreendeu? Entendeu? Então, é só fazer isso. Deu a tabelinha, aqui é o x, aqui é o y, e é só você jogar dentro do gráfico cartesiano, tá bom? Com a ordenada aí, as abscissas. Tá certo? Compreendeu? Não perde foco não. Vem comigo. De x disso aqui, então preciso que você saiba sobre função quadrática, que é a próxima matéria que a gente vai ver.